Tá bom, vamos lá. Sou Miguel, moro na cidade de São Paulo, capital, tá bom? Minha história aí com a Alwords, ela teve início ali em 2010, tá? Quando eu fiz alguns cursos assim, vamos dizer assim, os, os cursos gratuitos ali, né? Que o Thiago apresentava, os workshops, vamos falar melhor, dizendo assim, quando tinha os workshops, e na época eu já fazia faculdade na área já de computação, né? Então, comecei a ver os workshops dele, entendendo ali, conciliar até na época da faculdade. Só não cheguei a fazer o curso na época porque não tinha curso de edição, então estava trabalhando, então, mas ajudava muito, né? Mas eu tinha certeza se eu quando estivesse trabalhando, tivesse uma oportunidade, com certeza eu iria fazer no futuro, né? E depois que eu concluí a faculdade em 2019, né? Ali no final de 2019, recebi algumas propostas assim para trabalhar, né, e etc. Para trabalhar em consultorias, né, de desenvolvimento e muita coisa que ele falava ali em parte de, principalmente dos frameworks dentro que eu via na faculdade do Spring Boot e tudo mais, que eu via na faculdade era bastante superficial versus assim que a gente vê na prática dentro de uma empresa, ou seja, numa indústria de software, vamos pensar assim que a consultoria era um abismo muito grande, assim. Então, assim, ao mesmo tempo eu fiquei feliz de ter entrado no mercado de trabalho, tal, ali tá iniciando e etc, mas ao mesmo tempo fiquei muito preocupado que o meu conhecimento era muito raso, assim, eu acho que nem chegava a nível de júnior, tá? Assim, sendo bem, bem sincero. E o que me salvou eram algumas aulas que tinha dele, salvo ali no canal dele, né, no próprio do YouTube, né, tinha umas aulas muito bem explicativas, ele explicava as diferenças de uma aplicação ali, mais técnicas, então me ajudava muito e aí quando eu tive a oportunidade aí num projeto aí já estava já um pouco mais avançado, né? Tive uma oportunidade em 2000 e se eu não estiver errado, 2020 para 2021, tá? O primeiro curso que eu comprei foi um de especialista Spring Boot, né? Acho que foi um curso que me deu total notoriedade, assim, de entender o ecossistema do Spring Boot. E o que eu gostei do curso, assim, que me ajudou muito é os detalhes que ele entrava, não era só na teoria ali, mas mostrando na prática a diferença de um ponto ali. E, inclusive, até usei, né, assim, só para salientar, até uma aplicação que teve dentro do curso ajudou eu a fazer um projeto dentro da empresa onde estava anteriormente. Era um projeto de, por exemplo, que era montar a parte de Spring Security. Então, era uma parte que era muito escassa assim, dentro da web aqui, principalmente na comunidade de Spring, e o curso praticamente assim, ele me ensinou como que faz, como que manipula tudo, e assim, nossa, eu fiquei impressionado, ele me ajudou muito, então assim, dá um entendimento, quantas pessoas eu podia ter posso criar dentro de um token, por exemplo, que era a parte que eu queria aprender ali, e ele deu essa base todinha. Inclusive, depois eu tive que dar um workshop dentro da empresa onde eu estava, explicando como que eu implementei aquele token ali com mais de um grant ali dentro, na mesma chamada, porque era uma coisa nova, ninguém tinha conseguido, era um projeto que estava assim parado lá, o pessoal não tinha muito para onde ir, né? Eu lembro que tinha um analista que estava responsável por isso e um arquiteto, ele acabou saindo, ele que ia fazer essa parte do token com vários grants, aí, né, ficou lá. E quando o primeiro projeto, quando eu entrei na empresa, falou assim, tem esse projeto aqui, você que vai tocar, e, né, tipo ali, vamos dizer, na sprint, por exemplo, né, eu olhei assim, eu fiquei assim, cara, por onde que eu vou começar nisso aqui? Não faço nem a menor ideia, não. E aí foi que entrou o curso. Então, quando eu fui bem direto, eu fui na parte, até falou assim, não pula as etapas do curso, mas era uma questão de necessidade, então eu falei, eu vou direto, porque tudo bem, eu conheço o ecossistema do Spring, né, mas é o que eu quero, meu problema é o que eu quero, para ver se eu consigo, pelo menos, ter uma luz ali do fim do túnel para me ajudar, né, tipo, a resolver o problema. E ajudou muito, né, então eu consegui desenvolver a parte ali da API, que é essa parte do token e etc ali,
o pessoal gostou muito. Depois ele só pediu para implementar outras coisas assim, mas que já, né, já dentro do escopo mesmo ali do Spring Security, né, que já não era uma coisa tão difícil, né? Acho que o mais difícil era você montar a ideia, montar todo assim a lógica de você depois pessoas que quiser inserir em outros parceiros e etc, pessoas de fora, você podia só ir adicionando lá que é de forma automática. Mas assim, isso foi para mim foi um fantástico, porque assim eu não conseguia achar isso no mercado. Esse tipo de assim de aula muito mais bem detalhado, né? Eu até dar parabéns para ele, porque a aula dele desde o primeiro, né? Depois eu comecei a ver do começo do início, o curso da primeira aula até os últimos módulos é sensacional para mim, então me ajudou muito. Então é um caso assim que depois eu concluí o curso ali dentro da plataforma, né? Depois, não, vou fazer alguns outros, né? Principalmente eu peguei comprei depois, mas assim, coisa de mês eu peguei um para full stack, né? Que era, pois, para mim entender como que era a integração ali do Angular com o Spring Boot. Tinha muitos vídeos na internet, mas sabe, muita coisa básica que não me atenderia em alguns projetos. Como eu falei para você no começo, existe um abismo assim na tecnologia, da faculdade que você está ali no momento ali e dentro do mercado, que você fala, pô, você sente a necessidade de se equalizar e ficar muito bom no que você está fazendo. E a AlgoWorks, ela traz isso pro profissional. Não você só ficar no básico ali, não, ele te dá uma vastidão de conhecimento, só que você tem que saber dosar bem onde você vai usar isso aqui e onde você não vai precisar usar. Então, assim, de projeto para projeto. Desde que eu tive contato ali com a AlgoWorks em 2010, assim, até o presente momento, assim, cara, até hoje me ajuda muito. Eu já vi algumas aulas, revejo alguns pontos, e aí tento associar alguns problemas que a gente tem, assim, às vezes pega no dia a dia, às vezes melhora de código, assim, às vezes são uns códigos, assim, que, principalmente quem é desenvolvedor, vê muito problema de código ali no momento e etc, né? E aí você fica, pô, nossa, que coisa horrorosa, né? Você fala, nossa, que coisa terrível, você fala, pô, pegar código dos outros andando e aquilo, fala, pô, mas faz parte, né? Então, acho que você aprende com os outros, né? Com o erro dos outros e você tenta fazer o melhor para o próximo que pegar seu código, para ele ter dar uma falar, pô, o cara pensou na manutenção do código. Então, sempre ele fala assim, sempre pensa no próximo desenvolvedor que vai pegar seu código, sempre pensa na melhor prática possível. Então, o curso traz muito bem isso, né? As explicações que o Thiago, o próprio Normandes também, que também tem alguns principalmente no curso de full stack que ele dá, ele fala muito nisso, né? Sempre pensa no próximo desenvolvedor, sempre pensa no cara que também vai ali, vai pegar seu código, que ele fique feliz, pelo menos, pô, eu sei onde o cara quis dizer com isso aqui e não tem nenhum problema. Então, assim, foi uma coisa bacana, dou os parabéns pela equipe toda técnica, que as aulas são bem pensadas mesmo, né? E até hoje, assim, usufruo do curso, né? Os cursos são bastante grandes, né? São módulos grandes, mas são aulas muito bem explicativas, não é aquelas aulas morosas, cansativas, né? Que às vezes o cara fica 1 hora, 3 horas ali explicando uma coisa assim que ele podia fazer em 10, 15 minutos, sendo direto ao ponto. E as aulas, ela é bem pensada nisso, você vai construindo os projetos, mas você vai começando a pensar associando no seu dia a dia. Então, esse é meu ponto de vista que eu tenho assim dentro aqui da AlgoWorks aí com relação aos cursos de vocês. Nessa empresa eu tive que sair que recebi outras propostas, né? Então sim, me ajudou muito, sim, obviamente, assim, do salto assim técnico, assim, vamos assim, na escala de 100 aí, né? Eu colocava com mediano ali e tal, 50%, depois que eu comecei a ver o curso, né? E assim, as perguntas técnicas que os caras entravam, né? Então, assim, já perguntava que geralmente sempre pergunta qual que é o seu nível, se você é pleno, sênior, né? E inclusive onde eu estava como pleno, né? E aí quando eu fiz uma entrevista na onde eu tô atualmente, né? Assim,
O próprio gestor falou assim, né, que ele era técnico também, né, assim, da área de arquitetura, e falou assim: "Olha, você não para mim você não tem nível de pleno, você tem um nível de sênior ou até mais, tá, você tem um conhecimento muito, muito vasto". Aí ele falou assim para mim, eu fiquei até surpreso, assim, né, eu até falei: "Acho que ele vai falar tenho menos, né". Aí ele falou assim: "Não, você não tem". Eu fiz umas perguntas muito mais ele fez muita pergunta voltada o próprio contexto do Spring ali, o framework como um todo, né. Então, e aí ele falou assim: "Olha, a proposta que eu trago aqui para você é melhor do que você está hoje, né". Então eu estava quando eu estava na outra empresa, eu estava como pleno já quase sênior praticamente, tá. E aí eles estavam discutindo se subia para sênior, então mas aí quando eu fiz essa entrevista onde eu estou atualmente, aí o rapaz falou assim: "Ó, não, e para mim eu entendo que você é sênior, né, não sei porque a sua empresa hoje te classifica você como pleno, para mim eu não vejo você como pleno, tá. Mas ele falou assim: "Ah, a proposta que eu tenho aqui para você, né, eh", ou seja, eu ganhava na época eu ganhava na outra empresa quase 6 a 7 mil, né. Nessa que eu entrei eu recebo praticamente quase 13 mil e pouco, 13.500, tá. 13.500, então praticamente o dobro, né. E aí ele falou assim: "Ó, só que você não vai entrar como sênior, eu quero um cara especialista, né, eu entendo que você tem um perfil de especialista. Eu preciso de um cara que tenha conhecimento de especialista, e claro, isso aqui a gente vai construindo sua carreira aqui dentro, né, só que era pra entrar onde eu estou, eu trabalho com um especialista na área de arquitetura. Então, assim, já é um pouco mais avançado, né, inclusive eu trabalho junto com um arquiteto aqui no canal, tal, e tudo mais, a gente discute bastante pontos técnicos, assim, e isso eu percebi que isso, eu tive essa noção quando estava nessa entrevista. Então, tipo assim, quando você está no seu quadrado lá, às vezes você não enxerga isso que os outros vê de fora. Então, eu percebi que o curso me proporcionou muito isso, né. Então, assim, eu já recebi propostas, obviamente, maiores do que hoje eu tô. Não s hoje eu também avalio não é só questão salarial, é a questão de projeto, se o projeto faz sentido para minha carreira, se não faz. Hoje eu tô, para mim faz sentido, é uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha atuado, que era especialista em arquitetura, que é uma coisa muito mais, assim, densa, muito mais pesada, entra negócio, barra técnico, tudo junto, né, então é uma área muito mais desafiadora. Mas o curso me proporciona e me proporcionou até hoje, assim, essa condição. Então, se eu falar, eu sempre estou revisando, sempre estou vendo as aulas, sempre faço umas APIs aqui, né, todo dia eu sempre faço alguma coisinha aqui, alguns problemas que a gente pega, POC, principalmente umas POC, né, que chama aqui, que é simular uma situação aqui de uma API, como que ela vai se comportar, se ela vai ser mais rápida, se ela vai ser mais lenta, a gente leva muito isso em consideração. Então, assim, a gente trabalha muito com isso. Então, a Algorithms, ela traz esse cenário mais real possível, né, quando você vai desenvolvendo as APIs ali do zero, e você fala: "Pô, eu posso fazer por esse cenário", né. No curso ele traz um cenário e fala: "Ó, acho que eu posso fazer por esse cenário aqui e migrar isso aqui, integrar com outras coisas". Então você vai trabalhando, mas para você chegar nesse nível de autonomia, eu acho que você tem que conhecer, tem que ter uma base muito boa. E obviamente a Word ela dá essa base para você ter essa autonomia. Então isso que é o bacana do contexto. Então, assim, hoje onde eu cheguei, é graças, claro, meu esforço e pessoas que deram suporte para chegar para você montar uma carreira de conhecimento, porque a nossa área, infelizmente, ela é medida pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, obviamente, mais o cara vai te retornar, entendeu? Acho que deixar o agradecimento novamente para toda a equipe aí, né, acho que, isso acho que é a base que os próprios professores passam ali no canal, as atualizações de novas tecnologias, principalmente na parte de Java, inclusive eu até comprei um especialista ali Java, a última versão do Java, né, então assim, isso, embora aqui na empresa ainda o pessoal ainda está engatinhando, mas é bom você sempre estar à frente das pessoas, o que que mudou na linguagem, o que que não mudou e etcétera, né, então, isso acho que todo profissional que queira ter sucesso na sua carreira, acho que ele tem que sempre dar um passo à frente, dos outros, né. Então eu sempre pensei dessa forma, quando você está um passo à frente dos outros, você tem propriedade para conversar tecnicamente e tanto em negócio ali, acho que o mais importante é negócio, que a empresa sempre prioriza, mas quando você tem
conhecimento técnico para discutir se aquele negócio vai para frente ou não, isso faz toda a diferença ali no dia a dia, né? Então, eu sempre agradecer toda a equipe de vocês mesmo, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí há muitos anos já, né? Então, conheci vocês por causa do YouTube ali, o workshop que, assim, um workshop do Thiago, vamos dizer que é quase assim, quase um júnior de praticamente quase um conhecimento júnior do framework, ali, da linguagem como um todo, né? E fora, assim, outras coisas dentro do site ali, fórum ali de dúvidas, etc., que o pessoal sempre está ativo, e isso ajuda bastante a agregar, né, conhecimento ali, se você está com alguma dúvida, você pergunta ali, a galera está ali também disponível com os próprios tutores ali para ajudar. Acho que todo mundo de parabéns, obrigado por ter uma escola que sempre pensa no assim, no aluno e não só simplesmente, pô, é só mais um, vamos lá, vamos cobrar tanto e acabou, deixa o aluno, tipo assim, perdido lá, o cara não sabe para onde vai. Não, a Hogwarts, ela é algo diferente nisso, né? O diferencial dela é o quê? Cara, eu te oferecendo uma base de conhecimento para você sair um cara profissional. Não quero que você seja um cara, né, assim, mais ou menos. Ou você se torna um cara bom, ou você não se torna. Então, isso é um legado da escola que eu já atendi, já percebi pela base que o curso passa, e isso é bacana. Parabéns, coração mesmo, que você continue assim, não caia a qualidade e sempre sim, aumente mais ainda a qualidade.